Paz de Deus com todos, sejam bem-vindos. Damos início a essa aula em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abrir a mente e o coração de cada um de vocês. Muito importante ressaltar que se você está assistindo essa aula em pé, seus pés precisam estar travados ao chão. Isso não existe. Se você está sentado, seu bumbum precisa estar travado na cadeira. Isso não existe. E assim a gente inicia a nossa aula fazendo alguns exercícios. Conta comigo. 4 tempos. Você vai ter 2 momentos. Seu peito fechado, caído, sua cabeça para baixo e uma expressão facial de dor. Você precisa chegar ao oposto disso. Peito aberto, expressão facial de sorriso, cabeça levantada. Isso em 4 tempos. Vou mostrar a vocês. Em um tempo, você desfaz. E sobe em 4. Agora o oposto. Cai em 4 e sobe em 1. Vem. Se você está em pé, pode flexionar os joelhos. Não tem problema. O próximo exercício que a gente vai fazer, na verdade, esse primeiro exercício ele demonstra a derrota e a vitória. Tudo bem? Então, só para fazer um adendo, estou montando essa microgravação porque muitas pessoas não conseguiram participar ao vivo da nossa aula que tivemos no domingo pela manhã. Então, eu peguei os pontos principais da aula para poder lançar aqui para vocês. A gente vai trabalhar o corpo levemente curvado, que significa o sofrimento e o peso, e a gente traz o corpo ereto, que significa a dignidade e a autoridade. Isso a gente pode lançar em muitos hinos, pontos dos evangelhos, que vai trazer toda essa via sacra, como é conhecido. Tem o nosso material em PDF no site, que você pode fazer o download dele também, para conseguir vivenciar aí com mais excelência os seus estudos, tá? Por isso não vou gastar tempo fazendo a leitura de texto. O que eu preciso aqui é que você entenda a nossa narrativa. Primeiro, condenação, cruz sobre os ombros, a caminhada e as quedas. São 4 pontos. Então ele vai ser condenado. Jesus de Nazaré, ele tinha corpo carnal. Quando ele é condenado, o corpo decai. Cruz sobre os ombros. Essa cruz tinha aproximadamente de 100 a 130 quilos. 4, 5 sacos de cimento. Esse saco de cimento. Coloca 4 no teu ombro.
E você vai caminhar. E, por exemplo, a gente pega aquela parte assim: levado foi a morte atroz. Caminhando aqui, ó. Queda, caiu. Levanta, pega a cruz. Volta a caminhar. 1, 2, 3. Caiu de novo. Levanta. Sempre que possível, repita esses exercícios. Assista filmes. Tem muitos que contam essa passagem visualmente, que é o que você precisa construir. Hoje, a demanda de intérpretes que fazem Cristo sorrindo na cruz é enorme. Tá aqui, ó, o intérprete. Cristo e o intérprete. Eu não sei. Eu acredito que o intérprete achou um mármore muito bonito, um lustre assim, que encanta os teus olhos ali na igreja. E ele vai admirar o lustre. Bom, então, cuidado. Beleza. Sigamos. Não gosto de classificar. Eu quero fazer aqui. Tá bom. Pode fazer aqui, ó. Não tem problema. E aí, uma coisa muito importante. Do texto que tem na página 2 do nosso material, eu até grifei. Ronice e Rimar, lendo o material deles, eles vão falar sobre performatividade, que são elementos estruturantes na construção do sentido. Se você é neutro, falta alguma coisa. Exemplo. Levado foi a morte atroz, de nada reclamou. Não pode? Não? Não, não pode. Não pode. Tem muitos tradutores e intérpretes. Claro, a gente entende a misericórdia de Deus, faz com que a pessoa receba a aprovação no teste, mas se você acredita de coração que é um dom que Deus colocou sobre ti, vem comigo e com muitos outros, tantos quantos professores tem por aí. Vamos lapidar esse diamante bruto que Deus colocou nas tuas mãos e elevar a excelência da tua enunciação. Na terceira página, a gente tem um exercício guiado que a gente vai falar da redução da dor. Ou seja, ó, temos 3 elementos centrais. A redução do movimento, porque é o prenúncio da morte. O corpo está agonizando. A expressão facial de dor e uma pausa prolongada. Só para avisar, o silêncio na Libras ele é discurso. E nesse caso representa a morte. Mas prestem atenção, é diferente daquele silêncio assim. Ou daquele assim. Nesse caso, ignora. Não tem nada a ver com a linguística. Destoa do que a gente precisa. Se fosse uma língua audível, eu diria é dissonante. Crucificação. Braços abertos.
Inspiração pesada. Cessação gradual do movimento. Não é em um tempo. É gradual. Só para constar, no punho era onde estavam os cravos, e não no centro da mão. Por isso que a mão pode cair, não aqui. Ela não cai. Se aqui estivesse preso, biologicamente rasgaria. A anatomia não permite uma pessoa ficar pendurada pelo centro da mão. Mas por aqui sim. Tá? Exercício. Sustenta teu braço aqui aberto por alguns segundos. Aquele primeiro exercício que nós fizemos, você coloca aqui, que é o de fechar o teu peito, descer tua cabeça e chorar. Diminuir lentamente a energia corporal. Finalizar com imobilidade total. Se fosse uma aula presencial, certamente muitas peculiaridades dos alunos seriam corrigidas. Porém, é um vídeo, um resumo de uma aula densa que foi transmitida ao vivo. Então, não, é intangível lançar todo tipo de correção, porque cada aluno é um aluno. Então, eu trago aqui posso chamar de núcleo comum da tradução, e aí a tua sintaxe espacial. Se um dia estivermos em aula por vídeo, presencial, a gente consegue ter correções. Porém, o que você precisa tentar é, na medida do possível, copia esses sinais, essa construção corporal, porque a ideia aqui não é te lançar muitos sinais. Quem assiste uma aula de tradução certamente conhece língua brasileira de sinais. Se você assiste uma aula de tradução sem conhecer, você não consegue compreender todos os aspectos tradutórios, porque te falta algo. Não que é proibido, você pode assistir. Pelo amor de Deus, assista tantas e quantas aulas conseguir. Mas se você vê que o nível está elevado, reduz um pouco. E aí você vai subindo os degraus conforme Deus preparar. Ressurreição. Sepulcro, saiu, subiu. Só que é algo além disso. Não é só só isso? Não. Tem mais. Se você ler e estudar o que é a ressurreição, você vê muitos elementos possíveis de inserir na tua sinalização. E aqui a gente lembra dos tempos que a gente fez aqui, ó. Do... É naquilo lá. Nós vamos naquilo lá. Pelo amor de Deus, professor de português falando naquilo lá. Tem uma parte do hino que vai dizer assim. Foi Jesus o mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Essa parte a gente vai sinalizar assim. Cai. Sinalizar não, desculpa. Construir corporalmente aqui, ó. Tô caído, né?
Vou pôr aqui a mãozinha no pregado. Foi Jesus. Ah, não. Tá errado. Não vou colocar nenhum item lexical. Vamos só no corpo. Pra não confundir. Corpinho aqui, ó. Foi Jesus o mestre sepultado. No mas. E começa a levantar. Mas a morte não vou poder mais deter. Eu acho que dá 2 de 4, dá 8. Vê, ó. Foi Jesus o mestre sepultado. Eu sei. Vamos subir em 6. Mas a morte não vou poder mais deter. Tá certinho. Dá 12. Dá 12, né? Deixa eu ver. Ah, não dá pra encaixar. Ah, não, até dá. Mas a gente vai ter outro impasse aí. A gente vai gastar mais tempo. Se eu tivesse certeza que todos conhecessem música, mundo de Libras, seria mais fácil. Mas vamos deixar só assim. Outro lugar desse hino que dá para encaixar isso aqui é as discípulas. Quando as discípulas chegaram com aromas para ungirem o Senhor, no sepulcro não mais o acharam. Só corpo, sem sinal. Pois da morte fora vencedor. Viram anjos. Opa! Que eles. Oh, narizinho abençoado. Gente, esse vídeo vai sem corte, tá? Vai sem corte. Vai assim mesmo. Só aqui. Anjos que eles informaram que entre os mortos Cristo não estava mais. Agora vem aqui, ó. Cheias de alegria retornaram. Bom, esse levantar em 4 tempos encaixa nesse. Cheias de alegria retornaram. Se a igreja canta lento, sobe em 8. Cheias de alegria retornaram. E aí por aí vai. Deu para pegar 8 segundos, 16 segundos e os seus. Essa narrativa é importante. Olha, ó, vamos colocar um item lexical aqui para a gente não perder tanto tempo. Segura a bacia de roupa. É o cesto das discípulas. Pega o óleo, coloca aqui e vai até o sepulcro. Vai andando. Olha. Ah, cadê Jesus? Ah, o efeito sonoro. Anjo. Vira o anjo. Jesus venceu. Ah, de volta. É o trecho do hino. Segunda estrofe do hino 111. Dá certo. Faz na sua casa e me diga como foi essa construção imagética. Ah, e aí, nós temos lá no nosso material, você pode gravar com a sua voz a narrativa para treino, dar o play e sinalizar. Se você tem interesse que eu faça essa correção técnico-linguística ao vivo contigo numa videochamada, entre em nosso site, conheça os nossos planos, nossas aulas, cursos, e a gente pode ter uma aula particular somente, especificamente, eu quero dizer, especificamente sobre a via sacra. Todo
o processo ali aos detalhes, a morte, a ressurreição, o céu aberto, Jesus, a fugiu a palavra. Ô Jesus amado, não lembro. Quando Jesus aparece e aparecem duas pessoas, todo esse processo eu posso trabalhar contigo no particular ou em um pequeno grupo por vídeo chamada e a gente fazer essas correções. Porém, o núcleo comum é isso, o que eu passei hoje. Só que não é apenas isso. Traduzir demanda estudo técnico, demanda aperfeiçoamento linguístico, conhecer a enunciação, ter um norteamento linguístico e, claro, vontade de trabalhar e servir a Deus na fé. Por hoje, a gente encerra aqui. Fiquem com Deus. Deus abençoe aos que participaram ao vivo. Eu não consegui gravar. E Deus abençoe você que assistiu esse resumo do que a gente vivenciou ao vivo. Bom, um beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E está escrito ali que esta aula é fundamentada em pesquisadores acadêmicos da língua brasileira de sinais e nos escritos ARC, que é Almeida Revista e Corrigida, e livros de cânticos sem vínculo com instituição religiosa. Por esta aula, Deus seja louvado.